Olá, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão, gente? Passando aqui pra dar notícia, né, pessoal? Tô devendo uns vídeos aqui pra vocês, né? Tô devendo o vídeo da ginecologista, né? Do nódulozinho da mama, que eu fiz a mamografia. Mais alguns vídeos aí, né, gente? Mas aí, como essa semana eu fui no pneumologista, pessoal, porque assim, primeiro eu quis ir fazer a mamografia, né, pra ver como tava o nódulo da mama. E por etapa, né, pessoal, assim. E eu tenho nódulos no pulmão também, pessoal. Quem me acompanha aqui no canal já há um tempo, né, ano passado, no início do ano, eu fiz uns vídeos aqui falando sobre o nódulo da mama, que eu descobri no pulmão. Aí, gente, o médico me recomendou, né, que eu voltasse com um ano pra fazer outra tomografia do pulmão pra ver como tava os nódulos, né. Aí esse ano eu voltei, mas em outro médico, né, porque o primeiro médico que eu fui era meio mais caro, né, pessoal, então eu sabia que eu ia ter que fazer a outra tomografia, então, né, isso, passagem, né, que aqui na minha cidade, em São Francisco, não tem, eu tenho que ir pra Campos, né, dos Goitacazes, que é umas 2 horas e meia daqui, então tudo isso é gasto, né, gente, enfim. Mas aí eu resolvi ir no outro médico que era mais em conta. Esse médico eu nunca tinha ido, né, esse pneumo e tal. Aí cheguei lá, gente, mostrei minha tomografia anterior, né, que era do ano passado, do pulmão pra ele. E pra ele, né, pra ver o que ele, né, que ele ia me indicar dessa vez, né. Eu já sabia que ele ia passar uma nova tomografia pra mim, pra ver como tava, né, agora os nódulos do pulmão. E aí, gente, ele me perguntou o que o médico, porque ele conhece, né, esse médico sempre conhece médico, né, gente, principalmente da mesma cidade, né, somente da mesma especialidade. Então ele me perguntou o que o outro médico tinha falado pra mim sobre os meus nódulos do pulmão. Aí eu falei pra ele, ó, doutor, ele falou que de repente tinha ligação com o nódulo da mama, que era pra eu investigar o nódulo da mama. Que ele tava achando que esse nódulo da mama, ele tava, né, indo lá pro pulmão. O primeiro médico, né, gente, que eu fui no ano passado. Aí eu voltei na minha ginecologista, conversei com ela descartou, porque o nódulo da mama, gente, tá muito pequenininho, graças a Deus. Inclusive, né, eu já fiz mamografia esse ano, não teve alteração, graças a Deus, ele não subiu de tamanho, né, não aumentou. Então, quer dizer, não tem nada a ver o nódulo da mama com o nódulo do pulmão, porque ele não tem tamanho pra ir pra lá, né, gente? É isso que ela explicou pra mim. Então, eu expliquei isso pra ele, né, que o médico me orientou a ir na ginecologista ano passado pra investigar mais o nódulo da mama, porque ele achava que era o nódulo da mama que tava fazendo isso. Tá, né, eu fui na ginecologista, ela descartou essa parte aí, né, e segui a vida, né, esperei agora um ano pra poder voltar no pneu. Aí expliquei pra ele, né, o que ele me perguntou o que o pneumo falou pra você, né, que ele... Quando ele viu a tomografia, gente, ele falou assim, o que ele falou pra você, seu médico? O que você foi primeiro? Dr. Cel, né? O nome do médico anterior que eu fui, gente, é Dr. Cel. Aí eu expliquei, olha, ele me recomendou ir na ginecologista, investigar mais o nódulo, porque ele achava que tinha ligação. Aí, dito isso, gente, ele falou assim pra mim, olha, sério, eu vou passar uma tomografia pra você. O médico, ele até comentou do médico, sabe, gente? Porque médico conhece médico, né? Ele falou, ó, o Dr. Cel é muito renomado, ele é um médico muito experiente, que ele já é idoso já, sabe, gente? Então ele faz muitos congressos e tal, então eu admiro muito né, o profissionalismo dele. Mas, pra mim, você teria que ter feito esse exame
em 3 meses. Ele falou assim pra mim, gente, a tomografia do pulmão eu teria que ter repetido de 3 em 3 meses. Não seria um ano, né, de espaço. Quando ele falou assim, gente, eu já fiquei assim meio apreensiva, né? Mas, né, foi indo a consulta. Aí ele falou assim, olha, eu vou passar uma nova tomografia pra você. E dependendo dessa tomografia, se der alteração, né? A gente quer que não dê, tomara que não dê, né? Tomara que dê, né? Que não tenha aumentado e tal, todas aquelas coisas, né, gente? E eu assim, olhando pra ele. Pedindo a Deus calma, né, gente? E ele falou assim, olha, então, você vai fazer uma nova tomografia. Se não der alteração, tudo bem, né? A gente vai ver o que a gente faz, tá? Mas se tiver alteração nos seus nódulos, eu vou pedir um PET scan. A gente já sabia que é PET scan, né? Porque eu tenho nódulos, gente, eu tô sempre vendo vídeos sobre essas coisas e tal. E aí, né? Eu já sabia que era um PET scan, né, gente? É a tomografia que é do corpo todo, né? Então, ele falou assim, ó, PET scan é uma tomografia que, ó, examina o corpo todo, né? Pra ver se tem algum foco aí, né, que tá... Ele nem precisou terminar de falar, né, gente? Que tá espalhando aí, levando isso pra algum lugar. Mas assim, gente, uma coisa maior, né, que tá... É pra gente investigar isso daí. Eu fiquei assim, olhando pra cara dele, né, gente? Já, cabeça já, né? Mas... ele falou assim, olha, então, depois você pode até assim falar pra mim que, o doutor me deixou apreensivo, isso e tal, e não aconteceu nada. Aí eu falei pra ele, não, doutor, não, de jeito nenhum, a gente tá investigando, né, e eu quero investigar mais a fundo, né, porque a gente tem que investigar, né, gente. Mas, gente, eu saí de lá nervosa, né, saí de lá nervosa mesmo. Fiquei triste, porque assim, eu sou assim, toda vez que eu descubro um nódulo, gente, eu fico assim no começo, né? Eu sempre venho aqui, converso com vocês, falo com vocês. Agora sim, eu tô mais tranquila, tô tentando tocar a vida, né? Porque não adianta, né, gente, a gente ficar nervosa, a gente tem que entregar na mão de Deus mesmo, né? E torcer para que o resultado seja um resultado bom. Aí ontem eu tentei marcar a tomografia, tava até marcada para amanhã já, eu consegui marcar para amanhã. Só que o tomógrafo lá, né, da clínica que eu ia fazer o exame, que é a mesma clínica que eu fiz no começo, ele até me recomendou, ó, faz no mesmo lugar, né, que se você puder e tal. E só que quebrou o tomógrafo, quebrou lá. Aí, quer dizer, já marquei agora pro dia 31. Então, e ele me pediu, gente, que de preferência eu levasse agora no sábado já a tomografia pra ele ver, porque ele trabalha aos sábados lá na clínica onde eu fui consultar com ele, né? Ele só trabalha aos sábados lá. E ele falou, ó, durante a semana, se você conseguir fazer esse exame e trazer no próximo sábado pra mim, que foi sábado agora passado, gente, que eu fui ele, você traz pra mim, porque a gente tem que ver isso logo. Aí, gente, vocês já sabem, né, da história. A cabeça dá uma viajada, dá umas... A gente pensa mil coisas, né, mas... Ai, gente, queria pedir pra vocês orarem por mim, né? Meu Deus, tanta coisa, tanta luta. Mas achei importante gravar esse vídeo, né? Falar assim, deixar vocês assim, conversar, né? Pra vocês verem o andamento disso aqui, né, gente? Como é que tá aí. E eu fazendo o exame, gente, eu venho aqui e dou notícia pra vocês, converso com vocês sobre como é que tá, né? Sei lá, alguma coisa me diz que não, sabe, gente? Alguma coisa me diz que não, que... Alguma coisa espiritual, né? Deus mesmo falando comigo. Que não, que eu não tenho. Eu acredito, assim, que eu não tenha, assim... Vou falar abertamente, né, gente? Eu não tenha câncer, né? Porque
o que dá essas coisas, que espalha é o câncer, né, gente? É uma coisa maligna, né? Mas alguma coisa me diz que não é isso, né? Porque, gente, eu tenho nódulos na tireoide, né? É uma coisa assim que eu não compartilhei aqui com vocês, porque eu descobri há muitos anos atrás, gente, aí acabei não compartilhando. Foram os primeiros nódulos que surgiram em mim, foi na tireoide. Esses nódulos, gente, desde que surgiram, eles não cresceram. Eu faço acompanhamento. Inclusive, na pandemia, eu fiquei um tempão sem fazer acompanhamento, porque surgiram outros problemas, né? Surgiram nódulo na mama, mioma, então... Fiquei um tempão sem fazer exame. Eu também tava psicológico bom. Então, agora eu fiz exame e o médico falou, ó, não deu alteração nenhuma, seus nódulos são do mesmo tamanho. E o da mama também, graças a Deus, já tem 1 ano que eu descobri. Eu acho que já tem 2 anos que eu descobri esse nódulo assim na mama. Tá bem pequenininho, né? Agora eu tô fazendo acompanhamento a cada 6 meses, porque tem que fazer a cada 6 meses agora, né? Pra ver se ele vai virar. Eu ia fazer um vídeo separado sobre isso, gente, mas eu já tô falando aqui. Pra ver se ele vai aumentar de tamanho. Porque se ele aumentar de tamanho, porque ele tá Bihardes 3, né? Bihardes 3 não é nem 1 centímetro, gente. A gente fala assim, é 3, a gente pensa que é muito grande, mas não. É porque Bihardes 0 Bihardes 0 é inconclusivo, né? Bihardes 1 é quando tem o nódulo. E Bihardes 1 é quando tem o nódulo. Bihardes 2 é um tamaninho lá e o meu tá em 3. Só que o meu tá pequenininho também, então não é nem pra fazer biópsia ainda. Pra vocês terem ideia, não é ainda indicação, não tem indicação pra biópsia não. Mas se ele virar Bihardes 4, dentro desses, a cada 6 meses que eu tô fazendo a mamografia, se ele ficar em 4, eu tenho, aí sim, eu vou ter que fazer biópsia pra ver. Mas, gente, graças a Deus, desde que eu descobri, já fiz, acho que já foi a 3ª mamografia que eu fiz, ele não cresceu, graças a Deus. Então, eu acredito que não, né? Sei lá, alguma coisa me faz sentir, assim, que não tem, assim, algo maligno no meu corpo que esteja dando esses nódulos, né? Só que a gente tem que investigar mais a fundo, né, gente? Então, gente, aí eu queria que trazer esse vídeo pra vocês. Inclusive, eu comecei a gravar esse vídeo desde que eu tava lá em Campos, né? Mas aí esse pedacinho eu vou tirar, não vou postar. Eu resolvi gravar um novo vídeo pra vocês, que é esse aqui que eu tô fazendo agora, explicando mais detalhadamente, né? Então, gente, é isso, né, gente? Gente, é tanta luta, né, que a gente passa. Vou falar pra vocês, gente. Não é fácil. Só a graça mesmo do Senhor. Só a graça do Senhor para nos dar força, para poder a gente não cair, né? Pra gente não desanimar, não cair. Porque a gente não pode cair, né, gente? Na verdade, a gente não pode cair, a gente não pode... Parece que eu não tenho esse direito de ficar prostrada, de ficar desanimada. Não... Porque eu tenho que lutar, né? Eu tenho que investigar, eu tenho que... Ainda bem, gente, que eu tô com psicológico bom, né? Eu não tenho tido crise de depressão. Tô estabilizada. Eu nem tenho tomado antipsicótico, gente, porque eu não tenho tido crise psicótica, assim, nenhuma alucinação, nada assim. Graças a Deus eu tô bem, eu tô caminhando muito, né? Então talvez seja isso também que tá me ajudando muito pra perder peso. Por causa da questão lá do triglicerídeo, né, gente? Mas isso aí é outro vídeo que eu vou fazer pra vocês. Mas, gente, é isso, né, que eu queria aqui compartilhar com vocês. E assim, na medida que eu for fazendo os exames, né, na medida que for, conforme for aqui, né, eu vou dando notícia, né, os passos que eu tô dando, porque eu acredito que quando eu for fazer o exame, não vai demorar muito, eu vou logo levando o médico, né, então eu já vou ter notícia, né, e tal. Então vem aqui, compartilho com vocês, gente, mas queria vir gravar esse vídeo, né, falar assim, o que tá acontecendo, pedir pra vocês torcerem por mim, que eu sei que vocês torcem, né. E
fazer oração, assim, pedir oração, porque nunca é demais, né, gente? Nunca é demais. Mas é isso, gente. Eu tenho que lutar, né? Eu tenho que ver, eu tenho que. E tentar ficar na graça do Senhor, né? Porque só Ele pra me dar calma, né? Que eu tô precisando, né? Pra poder passar por essas coisas aí. Aí, gente, hoje eu vou sair, né? Com minhas coisinhas. Eu fiz pudim, tenho sacolé pronto ali. Eu tô tentando, assim, focar em outras coisas, tocar a vida, né? Não ficar pensando nessas coisas, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem, né? E o vídeo de hoje foi esse. Só pra compartilhar mesmo com vocês e falar o que tá acontecendo por aqui. É isso. Grande beijo, gente. Fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Enquanto isso, gente, enquanto eu vou fazendo essas coisas, eu vou tentar gravar mais vídeo. Não tem dado pra eu gravar, por isso que eu não tenho gravado, mas eu vou ver se eu consigo gravar mais, tá bom? Beijo, gente. Beijo grande. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.